Já tá. Vê pra mim se já tá gravando. Não, né? Já tá gravando. Tá pegando mais de chão do que em cima. Se apertar o Pessoal, bom dia aí a todos. Vocês viram que a gente está recebendo, aí tem umas carinhas novas, são alunos da nutrição que estão aqui, tá? Depois vocês podem se apresentar para eles se apresentar para vocês, tá? E hoje, como combinado, a gente vai ter a palestra aqui da nutrição, né? Nutrição no envelhecimento. Eu coloquei errado. Bom, eu fiz a alimentação no envelhecimento, mas vai ser a mesma coisa, né? E aí, o que eu vou pedir, terminando a palestra, vocês não saem, que a Marisei tem um recado, tá? Para dar para todos, tá bom? Vai apagar a luz? Bom, apaga. Ninguém dormindo, hein? Depois da atividade, ninguém dorme. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom, eu sou a Marcela. Eu sou a Marita. E a gente vai fazer uma palestra aqui sobre a nutrição no envelhecimento, tá? Quando a gente pensa na palavra envelhecimento, o que significa, né, o envelhecimento? É um processo pelo qual todo mundo vai passar, né? Então não significa ser velho, significa um processo da vida, né? O amadurecimento da vida. Então, é muito importante cuidar da nossa saúde nesse processo de envelhecimento, com qualidade, para ter uma qualidade de vida e, consequentemente, ter uma autonomia, né? Então, a gente precisa conseguir fazer as atividades sozinhas, né? Ter aquela sensação de independência, que é muito importante para nós, né? Ainda mais mulheres, a gente gosta de ter essa independência. As mudanças fisiológicas, elas não caracterizam doenças, tá? E elas são comuns a todos. Então, cada indivíduo vai ter um envelhecimento de uma maneira, mas todo mundo vai passar por esse processo. Aqui a gente tem algumas mudanças progressivas. Então, existe uma mudança da composição corporal, que é normal. Todo mundo vai passar por isso. Então, o corpo ele vai se adaptando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas vivências. Então, às vezes a gente vai perdendo um pouco de massa magra, que é músculo, vai ganhando uma gordurinha ali ou outra, ou ao contrário, vai perdendo alguma gordurinha. Então, cada organismo se comporta de uma maneira, cada organismo vai passar por uma adaptação diferente. A gente também tem algumas alterações de paladar. Então, no decorrer dos anos, do envelhecimento, a gente perde a sensibilidade de alguns sabores, tipo do salgado, do doce, e aí é onde a gente tende a deixar aquela comida um pouco mais salgada, um pouco mais doce, porque é uma adaptação fisiológica do nosso organismo. Além disso, também tem os receptores de sede. Com o passar do tempo, a gente tende a beber menos água. Quem aqui já parou para pensar assim, nossa, quando eu tinha 20 anos, eu bebia muito mais água do que eu bebo hoje? Acho que é normal, né? Todo mundo já parou para falar isso, né? Para mim é contrário. Agora que eu bebo. Lá, para ver que cada um se comporta de uma maneira diferente. Então, nunca é igual. Então, o meu envelhecimento vai ser diferente do dela, vai ser diferente da senhora, da outra. Então, é tudo diferente. E além disso, tem as doenças crônicas, né? Hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, que no decorrer do ano acaba acontecendo, né, com o indivíduo. Aqui em relação às modificações de composição corporal, né, que é as mudanças do nosso corpo, no passar do tempo, existe uma diminuição da força, então a gente vai ficando mais fraca, e, consequentemente, vai perdendo a massa muscular. Então, primeiro a gente começa a ver que a gente começa a perder um pouco de força e isso, a massa muscular, ela vai diminuindo.
A gente não percebe, mas ela vai diminuir. A gente vê que tem uma perda de 5% de massa muscular por década depois dos 40 anos. Então, nós mulheres, a gente vê a força, né, da massa, ela é diferente de quando a gente está mais nova, com 20 anos, por exemplo, do que depois dos 40. Começa a ter algumas mudanças em relação à massa muscular. Também existe uma redução do peso como um todo. Quando a gente fala de peso, a gente não fala só de gordura. Quando a gente sobe na balança, não é só gordura que a balança está mostrando. É tudo que tem no nosso corpo, né? Então, o que tem? É gordura? É gordura, mas é massa muscular, é órgão, é osso, é tudo que compõe o nosso corpo, né? Então, quando a gente fala, eu ganhei peso, eu perdi peso, a gente precisa avaliar se a gente ganhou, perdeu gordura, ou ganhou, perdeu massa muscular. Porque é diferente a reação assim, do corpo quando ganha massa muscular do que quando ganha gordura, ou vice-versa. Além disso, no passar do tempo, tem uma diminuição do metabolismo basal. Marcelo, mas o que é metabolismo basal? O metabolismo basal é uma energia que o nosso corpo gasta para viver o dia a dia. Então, para fazer atividades diárias. Então, para vocês estarem aqui com a gente, estarem fazendo atividade, conversando com alguém. Então, isso é um gasto que todo mundo tem, só que varia. Cada organismo gasta de uma maneira diferente. E no passar do tempo, esse gasto ele tende a ser um pouco mais diminuído, porque perde um pouco do tecido magro, né, da massa muscular, que ajuda a aumentar o gasto, e também na atividade física, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente acaba fazendo menos coisas, menos atividades, por isso que a gente não pode parar. A gente tem sempre que estar sendo ativa, fazendo alguma coisa, para a gente evitar de perder muito tecido magro. Não, tá parecendo você. Tá? Mais um pouquinho. Mais? Isso aí. Além disso, a gente vê que existe uma perda de 50% após os 80 anos em relação à idade adulta. Então, se na idade adulta eu tinha um tanto de massa muscular, após os 80 já vai ser metade. Então, por isso que a gente pega tanto de preservar a massa muscular. Porque é normal perder, sabe? É comum acabar perdendo no decorrer da vida. Além disso, também ocorre um aumento de 20% a 30% da gordura corporal, né? E a modificação na sua distribuição. Então, a gente vê que acaba localizando um pouco mais ali na região abdominal, que às vezes é onde incomoda mais a gente, né? Em algumas extremidades. Então, é onde acaba incomodando mais as mulheres, mas é um processo fisiológico, né, do ser humano. E o que pode ser feito para não perder esses 50% de massa? Tem alguma coisa? A gente vai chegar. Além disso, também tem o risco de osteoporose, né? E eu trouxe isso aqui porque o principal fator para nós mulheres é a deficiência do estrogênio. Então, depois da menopausa, acaba que os hormônios meio que param de funcionar. E o estrogênio, ele é um hormônio importante na remodelação óssea. Ele faz com que a massa, tecido ósseo, não se perca, né? E por isso que é muito importante o consumo de alimentos fontes de cálcio, para ajudar que não tenha perda dessa massa óssea. Que isso você vai falar também. Vamos falar também. Essa questão da gordura localizada, além de ter o fator estético, que a gente sabe que gera um incômodo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, prestar atenção, porque é um tipo de gordura que está relacionada aí com as doenças cardiovasculares, como diabetes. Então tem essa preocupação também. Por isso que às vezes a gente acaba pegando nesse ponto também. Então, agora eu vou falar um pouquinho das alterações de paladar, né, que é um outro indicativo no processo de envelhecimento. Então, com o avanço da idade, as papilas da língua, elas diminuem. Então, aqueles receptorzinhos, a gente tem vários receptorzinhos de gostos, né? Então, tem o salgado, do azedo, do doce. E com o passar do ano, é como se elas fossem ficando mais lisinhas. Então, vai perdendo aquela sensibilidade, né? Então, os sabores, eles tornam-se menos intensos, né? E isso pode comprometer em hábitos alimentares, que a gente tende a colocar mais sal, mais açúcar. E isso pode ser indicativo para algumas doenças, né? Então, o que a gente precisa fazer? Apostar em temperos mais naturais. O que é temperos mais naturais? São as ervinhas, tipo
tipo um orégano, um alecrim, uma páprica, um manjericão, e menos em temperos industrializados. Porque o tempero industrializado ele tem muito sódio, tem cor, mas aí a gente acaba colocando para dar cor no alimento, né? Fala que dá um sabor, só que na verdade ele está só acrescentando sódio, não está acrescentando muito micronutriente, só está intensificando um sabor. A gente tem que pensar que o sal ele é um realçador de sabor, ele não está ali para salgar o alimento, né? Então a gente vai realçar o sabor do alimento com temperos mais naturais. Além disso, reduzir o consumo de industrializados, que são aqueles alimentos que a gente desembala, né? Tudo aquilo que tem alimento com cara de prateleira, que a gente vai lá na prateleira e desembala. Então, esse tipo de alimento, para eles estarem lá na prateleira, eles precisam de conservantes, né? E muitas vezes o sódio age como um conservante desses alimentos. Então, aumenta-se o sal, aumenta-se o sabor, e quanto mais a nossa alimentação é muito baseada no comportamento. Quanto mais salgada a gente faz, mais salgada a gente quer. Ou mais doce a gente faz, mais doce a gente quer. Então a gente tem que tentar tirar esse padrão da nossa rotina. Porque a gente se acostuma com o oposto também. Seu paladar vai se adaptando a um sabor um pouquinho menos salgado. O outro tipo de alimento que a gente tem que dar uma educada são os embutidos. O que são os embutidos? O presunto, a mortadela, o salame, salsicha, linguiça. Tudo isso parece que fica meio dentro de uma capinha, assim, né? Porque ele também adiciona-se muito sódio, então ele tem muito sal, mesmo que a gente não perceba tanto. Então são alimentos que podem aumentar o sódio na nossa alimentação. E só para ajudar vocês com os industrializados, não sei se vocês já repararam, mas recentemente as embalagens vêm com umas lupinhas e tem escrito alto em sódio. Então você já consegue identificar melhor se aquele produto tem bastante sódio. Sim, mas tem alguns alimentos que não tem, por exemplo, o miojo. Tá? O miojo não tem, eu vou explicar por quê. Aquele pozinho dele tem muito sódio. E o que acontece? No modo de preparo do miojo, eles falam, é como se fossem fazer a conta para saber se é alto em sódio ou não, quando ele está pronto num tanto determinado de água. E aí essa água meio que dilui tanto esse pozinho que ele não passou na régua do alto em sódio. Então por isso que o miojo não tem a lupa, mas ele tem bastante sódio, então tem um pouco de atenção em alguns alimentos também. Outras alterações que acontecem no nosso organismo no decorrer do tempo. Lembra que eu falei que diminui aquela taxa de metabolismo basal, que cai a nossa energia, da energia que a gente utiliza para fazer as coisas diárias? Então, quando ele cai, também diminui o consumo alimentar. A gente come menos, porque a gente gasta menos, então a gente come menos, né? Como se fosse um carro. O carro precisa de combustível para andar. Se a gente enche o tanque, ele anda bastante. Se a gente deixa metade do tanque, ele anda menos. E o nosso corpo é a mesma coisa. A comida é nosso combustível. Então, tanto que a gente come, é o tanto que a gente gasta, né? Além disso, também tem uma diminuição na secreção do nosso ácido do estômago, que ajuda na nossa digestão, né? E essa diminuição faz com que o alimento fique mais tempo ali dentro do nosso estômago, para ser digerido. Então, a gente sente menos fome também por causa disso. Fica mais tempo ali. Além disso, tem uma redução na superfície da mucosa. Aqui tem uma fotinha do intestino. Vocês conseguem ver que ele é todo desenhadinho? No passar do tempo, essas voltinhas vão ficando um pouquinho mais lisas, né? Vai diminuindo um pouquinho a superfície. Vai diminuindo um pouquinho a superfície, então vai diminuindo a motilidade intestinal. Às vezes tem gente que tem até problema de intestino preso, uma coisa nesse sentido, porque isso compromete. E compromete também a absorção de alguns nutrientes. O intestino está um pouquinho mais lisinho. E com isso também pode acarretar no aumento da excreção de alguns micronutrientes. Então vamos pensar, se ele está mais lisinho, às vezes pode diminuir a passagem do bolo fecal, mas também pode diminuir a absorção do nutriente. Então se diminui a absorção,
faz mais, excreta mais, né? Então ele vai embora com cocô ou com xixi, né? Como, por exemplo, o cálcio, né? O cálcio é um micronutriente que ele ajuda a manter os ossos e a desacelerar a perda da densidade óssea, como comentei anteriormente, né? E é uma parte natural do envelhecimento. Então, o que a gente precisa fazer? Consumir pelo menos 3 porções de leite ou derivados no dia. Ah, mas é só isso que tem cálcio? Não. Vegetais verdes escuros também tem. Leguminosas, tipo feijão também tem. Então, o cálcio ele é um alimento que tem bastante presença no nosso dia a dia. Não é só nos leites e derivados, mas ele está em maior parte nos leites e derivados. Ah, Marcela, mas eu tenho intolerância à lactose, eu não posso tomar leite. Mas existe um leite zero lactose, né? Que daí ajuda na intolerância, né? Além disso, também tem o ferro, que cerca de 1/3 das anemias são causadas por deficiência de ferro, né? E a gente sente alguns sintomas de fadiga, a anemia também tem uma redução na produtividade, então às vezes a gente fica mais quietinha, não tem tanta motivação, às vezes até perde um pouco da fome, então muitas pessoas que têm anemia ficam sem vontade de comer. E aí falam assim, e aí, o que eu faço, né, para consumir o ferro? O ferro basicamente está nas carnes, vísceras, né, tipo fígado, nos vegetais verdes escuros também tem, nas leguminosas tipo feijão também tem. E uma estratégia muito legal que a gente fala para os pacientes é sempre consumir uma fonte de vitamina C junto com a refeição que teve ferro. Sabe aquela história de comer uma laranjinha depois do almoço? Então, a vitamina C da laranjinha vai ajudar a pegar o ferro que a gente está comendo e ajudar na absorção. Então, vai ajudar com que o ferro seja melhor aproveitado pelo nosso organismo e não seja eliminado nas fezes ou na urina. Aqui não tem como não falar do sódio, né? Que é muito presente na nossa alimentação. O alto consumo dele está associado à hipertensão, então aumenta-se, né, o fluxo sanguíneo, aí vai aumentar a hipertensão. A gente fala que o consumo diário de sal são 5 gramas por dia, 1 colher de chá. Aí vocês me falam, mas eu não coloco tudo isso na minha comida. Mas aí a gente tem que lembrar aqueles alimentos que a gente compra, que tem cara de prateleira, que tem o sódio lá e a gente não colocou, né? Então a gente tem sempre que pensar que às vezes o sódio não é só aquilo que a gente está colocando na nossa comida no dia a dia. Tem muito sódio, às vezes tem sódio em alguns alimentos e a gente não sabe. Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Marcela, o sal, o rosa e o sal que a gente compra, o cisne, eles têm diferença mesmo ou não? Olha, sabe me dizer? Se é tudo a mesma coisa? É bem pouquinho, né? É. Porque a gente tem que comer pouco sal por dia. Não, mas eu falo de usar. Por exemplo, fazer um arroz, melhor usar o sal rosa ou usar o sal cisne? Você pode usar o sal cisne mesmo, porque Ah, é o que tá. eu ia falar. Como é pouca quantidade, a diferença de micronutrientes que tem no sal rosa e no cisne, tanto Sim. faz, porque você vai comer pouco. A gente vai usar outros alimentos como Tá. fonte. Porque assim, você vai acabar pagando mais caro verdade. no produto que E não vai ter muita não eficácia. vai ter muita Entendi. saída. Uhum. Então é melhor você O comprar normal o branco, mesmo. o cisne e adicionar um pouquinho na comida. Tá. Outra Uhum. coisa que às vezes as pessoas perguntam muito é em relação ao açúcar, né? Porque aí tem o açúcar Demerara, demerara, Eu como com cristal. Então, a questão do açúcar também é a mesma mascavo. coisa, é quantidade. Fala assim, mas como que chama? O demerara, o mascavo ele é melhor, ali é nível de processamento do açúcar, né? O mascavo ele é mais úmido, então ele é mais parecido com o melado da cana, ele é mais primo da cana, vamos pensar assim. Aí ele passa por um processo de pequeno branqueamento, vira o demerara, depois ele passa pelo branqueamento para virar o cristal e o refinamento para virar o refinado. Então é tudo processamento. Mas ele perde nutrientes? Tá, é a mesma ideia do sal rosa. O mascavo pode ter um pouco mais de nutrientes do que o branco,
né? Sim. Só que a questão é de quantidade. A nossa impressão é que o branco ele adoça mais. Então, se você falar assim, o branco eu uso uma colher, o mascavo eu preciso de 3, eu vou falar pra você usar o branco. Porque você tá usando menos. Sim. Entendeu a lógica do, Sim. do E o processo? açúcar para diabético também saberia me informar? Ele é bom? Por exemplo, para fazer uma bolachinha de nata. É melhor usar um açúcar para diabético? Porque às vezes eu acho que o açúcar para diabético adoça mais do que o comum. Porque ele é muito adoçante. Muito doce. Não, mas é a doce, não é, eu acho que ele é com... Nossa, parece que tá camelado. É, nessa canosa, né? A stevia é bem mais doce do que... É por causa da adoçante. É por causa do adoçante que fica. É. Não fica aquele gosto. Ele fica com Né, gostinho sim. visual, né? Meio amarguinho. É porque... aí Mas ele para diabético ele é bom. pra quem tem a diabetes, ele é mais indicado. Uhum. Mas, assim, ele Sim. tem, na questão da diabetes, a gente tem sempre que pensar em como fazer a refeição. Não é só tipo, eu tenho diabetes e eu uso o O açúcar e depois como tudo. então a Não gente adianta tem que nada. pensar no contexto geral. Eu tô comendo esse açúcar, mas eu tô me alimentando, eu tô utilizando Sim. outras fontes, eu tô comendo fibra, eu tô comendo proteína. Então, assim, a gente tem todo um contexto dentro da alimentação. Tá? Tá. Agora, sobre a vitamina B12. É uma vitamina que é importante em qualquer fase da vida. Mas por que é importante a gente falar dela no envelhecimento? Justamente pelo que a Marcela falou, das diferenças fisiológicas na absorção, na digestão. A B12 precisa do ácido clorídrico lá no estômago para ser bem absorvida. Por isso que é importante a gente prestar atenção na B12, fazer os exames com o médico regularmente para identificar se está com essa deficiência ou não. E o que a B12 faz? Ela está muito relacionada com o nosso sistema neurológico. Então, com memória, concentração, capacidade cognitiva, que também são questões importantes no envelhecimento. Por isso que a gente tem que ficar de olho nela. E quais que são os principais sintomas da anemia, da deficiência pela B12? São sintomas clássicos de anemia, vocês vão falar que é parecido com o do ferro, por isso que tem que fazer uma investigação mais aprofundada. Mas entre eles, a palidez, a fadiga, então aquele cansaço, dificuldade de levantar da cama, aquela respiração bem curta, você sente ali um pouquinho de falta de ar, a redução da produtividade, então a perda da memória, você começa a ficar mais distraído, então tudo isso pode ser sintomas, sinais de deficiência de B12. E aqui a gente só trouxe alguns minerais e vitaminas, porque se a gente fosse falar de tudo, a gente não ia sair daqui hoje, né? Então a gente só pontuou alguns também pra não cansar muito vocês. E a B12 são isso aí? Carne, queijo? Isso. Isso. A B12, a principal fonte dela é a carne vermelha, então o fígado, as vísceras, mas ela também está presente nos outros tipos de carne, no frango, no leite, no queijo, nos ovos. Também tem, também não, a fonte da B12 sempre vai ser de origem animal. Isso, tá. E o importante é vocês diversificarem. Isso vai valer para todos os micronutrientes. Quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que ter diversidade de alimentos. Porque cada um vai ter uma vitamina, um mineral, a proteína, o carboidrato. Então, quanto mais vocês comerem alimentos diferentes, melhor. Então, um dia a carne vermelha, um dia o frango, um dia o peixe, um dia o ovo, outro dia o leite. Porque é diversidade que vai fazer tornar tudo mais nutritivo. Sobre as fibras são muito importantes, principalmente na questão do intestino. A gente vai focar aqui. Porque, como a Marcela já falou, é comum no envelhecimento acontecer a constipação, ficar com o intestino preso. E o intestino é muito importante para a nossa saúde no geral. Mas começando pensando na relação do intestino com o sistema imunológico, o sistema de defesa. O nosso intestino, ele tem uma relação direta com esse sistema de defesa. A gente precisa que as bactérias que existem no nosso intestino, que a gente chama de microbiota intestinal, estejam equilibradas, que a gente tenha mais bactérias benéficas do que maléficas. E as fibras vão ajudar muito nessa parte. Outro ponto do intestino é a questão do humor. Sabe aquela expressão, essa pessoa está enfesada? Já ouvi. Eu não entendi, eu entendi. Então, porque o nosso intestino tem uma relação
Porque lá no nosso intestino, acontece a produção de algumas substâncias que ajudam a regular o nosso humor lá no cérebro. Então, ter o intestino funcionando vai ser importante também para o seu bem-estar mental. E como que as fibras entram nessa história? As fibras, elas vão ajudar a dar volume e maciez para as nossas fezes. A gente precisa de fibras, de diferentes tipos de fibras, para formar o bolo fecal. Só que existem 3 pilares para o nosso intestino funcionar: fibra, água e movimento. Se a gente comer só a fibra e não tomar água, vai ressecar, vai ficar com o intestino preso. A água, junto com a fibra, ela vai inchar a fibra e aí sim vai dar a maciez para o bolo fecal, né, que cocô. Então a gente precisa de fibra e água. E o movimento. O nosso intestino, ele faz movimentos que a gente chama de peristálticos. Então, para o cocô andar lá dentro e a gente eliminar, o intestino tem que ir se mexendo. E a gente estimula isso com atividade física. Tanto a atividade do dia a dia, levantar, lavar a casa, brincar com o neto, como o exercício programado, preparar para fazer um exercício, igual vocês fazem aqui. Então, 3 pontos importantes para não ficar com o intestino preso. E o que é fonte de fibra? Frutas, verduras, legumes, grãos integrais, aveia, chia, linhaça, oleaginosas, que são as castanhas. Mais algum? Nozes é ali? Não sei, é nozes? As nozes também têm Eu fibra. não sei, é porque cada alimento tem uma quantidade diferente de fibras, assim. Mas aí vai variar. Se uma pessoa não come nada de fibra e começa a comer algum alimento que tem um pouquinho de fibra, já pode fazer algum. Aquilo ali é mandioca? Da casca marrom? É, né? Não, eu acho que É o esse cará? aí é coco. Coco? É esse aí? É, esse aí eu confesso que eu não consegui identificar. Eu também não. Eu achei que era uma mandioca, mas sei lá. Ou cará. Mas eu acho que é Eu acho que a fibra da mandioca geralmente É diferente, É, e aquela fibra dura da mais mandioca. dura. A gente O geralmente kiwi come. também tem. As frutas têm, todas as frutas. Bom, agora sobre a água, que eu já comecei a falar da importância da água em relação ao intestino. O que acontece? Como a Má falou, ocorrem mudanças no corpo e entre elas está a perda de água corporal. E a pessoa no envelhecimento também perde a percepção de sede, demora muito mais para sentir que está com sede. Por isso que a gente tem que ficar atento. Qual é o problema da desidratação? Vou ir lá pro trágico mesmo, pro extremo. Se a gente pensar aqui em Ribeirão Preto, faz muito calor geralmente, né, hoje, mas faz muito calor, é muito seco. Se a gente fica desidratado, principalmente a pessoa mais velha, ela pode ter uma queda de pressão, que pode gerar uma queda, que pode gerar uma fratura, por exemplo, pode bater a cabeça. Então, a desidratação pode gerar uma consequência mais grave, né, pensando no extremo. Mas se a gente voltar, então, em quais são os primeiros sinais de desidratação? A sede. Sede significa que você já está desidratando. A gente não precisa esperar sentir sede para começar a beber água. A gente tem que se manter hidratado ao longo do dia. A gente não armazena água. Então, se você tomar 1 litro de água, você vai secar. Não adianta tomar 1 litro de uma vez. Você tem que ir tomando um pouquinho ao longo do dia para manter o seu corpo hidratado, tá? Então, ó, os primeiros sinais de desidratação: sede, fadiga, e depois isso vai aumentando para dificuldade de concentração, dor de cabeça, a constipação, que eu falei para vocês, insônia, mudança de humor. Quem nunca deu dor de cabeça, foi lá, bebeu água e passou dor de cabeça? Já aconteceu com alguém aqui? Porque comigo já. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas a falta de água dá os seus sinais, né? E o importante é sempre estar com a garrafinha do lado. Bom, Tem que virar isso. tem que virar hábito. E ó, ó, cada pessoa vai precisar de uma quantidade específica de água, isso vai variar. Mas a gente tem uma média geral que é aqueles 2 litros que a Organização Mundial da Saúde traz pra gente. Então, se conseguir atingir esses 2 litros, já é uma boa meta. Então, como fazer isso? Vamos para a prática. Como eu já falei, não espere
sente sede, bebe água ao longo do dia. O consumo de água precisa ser distribuído, e aí eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias, né? Formas de beber mais essa água. Saborizar, para quem fala que não gosta do sabor da água, que não tem gosto de nada, pode colocar uma rodela de limão, uma rodela de laranja, alguma outra erva que goste. Outra forma é tentar criar um hábito. Por exemplo, toda vez que eu passar na cozinha, eu vou tomar um copo de água. Toda vez que eu abrir a geladeira, eu vou tomar um copo de água. No começo é difícil, porque você vai ter que lembrar, mas depois vai virar algo automático. Programar o despertador do celular também, de manhã, de tarde e de noite. Já vai ser 3 vezes a mais que você vai tomar água no dia. Que você não Cada deveria tomar. mensagem que mandar um copo de água. É. A cada bom dia. Ixi, aí vai beber uns 5 litros. Vai. Também tem aplicativos de celular que ajudam a beber água. Deixar um lembrete na geladeira, escrever aonde vocês vão o tempo todo. E tem a questão das bebidas, que tem líquidos, que também pode ajudar, mas a gente tem que prestar atenção. Então, café. Não adianta ficar tomando café o dia inteiro, mesmo porque a gente não pode tomar o excesso de cafeína. E também, se adoçar com açúcar, vai tomar açúcar o dia inteiro, que é algo que a gente não quer. O chá, a mesma coisa. Tem o líquido da água, mas a gente não pode exagerar no consumo de chá, porque pode ser tóxico para o fígado. E tem que prestar atenção nas ervas que a gente consome. Vai naquilo que é básico, que é conhecido. Camomila, erva doce, hortelã. Tem alguns chás que têm uns nomes muito estranhos, que as pessoas falam que são milagrosos, de fazer um monte de coisa por vocês, mas ele vai fazer intoxicar o fígado, muito provavelmente. Então tem que tomar esse cuidado. E refrigerante, suco industrializado e álcool não conta como ingestão de água. A gente tem que pensar que isso daqui, ó, refrigerantes, suco industrializados, a bebida alcoólica ainda não, mas esses dois aqui, que é aquele suco de saquinho, ou pode ser aquele suco de caixinha, eles têm açúcar adicionado, né? Então o refrigerante também tem açúcar adicionado. Então não hidrata, só tira aquela sensação de sede, mas não hidrata, muito pelo contrário, acaba desidratando, né? A gente tem a falsa sensação de hidratação. E o álcool já é para desidratar mesmo. Então a gente começa a beber, a gente faz mais xixi. Então a gente percebe que a gente está eliminando muito líquido e não está tomando nada para repor, porque o álcool não repõe nada. Então o que vai hidratar mesmo é a água. Bom, agora então, o que fazer diante de todas essas informações que a gente trouxe para vocês? Primeiro ponto, no estilo de vida. Lembrar da prática de exercício físico. Vocês perguntaram, né, sobre a perda de massa muscular. O que a gente tem que fazer para manter os nossos músculos? Exercícios de força. Ah, precisa ir na academia? Não necessariamente. Quem não gosta de academia pode fazer outro tipo de exercício que também vão fortalecer os músculos. Como, por exemplo, o Pilates. No Pilates vocês vão trabalhar a musculatura e o alongamento. Isso tudo vai ajudar vocês a manter independência. Conseguir amarrar o sapato, conseguir carregar uma sacola pesada. Então a gente tem que pensar no exercício nesse longo prazo de benefícios pra gente. Para quem tem alguma questão de joelho, de coluna, a hidroginástica também vai trabalhar com a musculatura e vai te ajudar caso você não possa fazer um exercício de alto impacto. A yoga também, para quem gosta de relaxar, junto com o exercício, é uma opção. Então, não precisa ser só academia, para quem não gosta de academia, mas é importante fortalecer os músculos. E aí, além disso, também tem os exercícios que a gente faz, cardio, aeróbico, que são com condicionamento físico. A caminhada, que mais, amiga? Eu ia falar a bicicleta, A bicicleta. mas aí aquela paradinha é melhor, isso. aquela ergométrica. Aerométrica, exatamente. Então seria a associação desses dois tipos de exercício. Vai ajudar tanto no músculo, como naquela questão da gordura que fica aqui acumulada no abdômen. E no intestino também, né? Ajuda a fazer um cocô também. Isso. Na alimentação, a gente vai mostrar para vocês uma maneira geral de como organizar essa alimentação, mas é aquilo que eu falei, diversidade. Ter bastante alimento, ter pratos coloridos, mas já vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ponto importantíssimo, dieta restritiva.
Pessoas que chegam para você e falam, fiz aquela dieta da sopa, perdi 10 quilos em uma semana. Esse não é o emagrecimento que a gente quer. O emagrecimento saudável é aquele que a gente reduz gordura do corpo e mantém ou até ganha um pouquinho de músculo durante esse processo. Quando a gente faz essa dieta, tipo a dieta da sopa, do suco, do sangue, que seja uma dieta muito restritiva, a gente vai perder um monte de músculo, vai perder um pouquinho de gordura e vai perder água. Esses 10 quilos perdidos vão ser em maior parte de músculo. E é o que a gente está falando o tempo todo. A gente quer que vocês tenham músculos, ganhem músculos. Então esse tipo de dieta não é o que a gente está buscando. E aquela falsa sensação de que eu perdi peso na balança, eu perdi gordura, né? Lembra que eu comentei que o peso é tudo que tem no nosso corpo? Então, não é porque caiu o número da balança que eu perdi só gordura. A gente tem que investigar o que foi perdido ali. Sim. E geralmente quando a gente faz esse tipo de dieta, o que acontece depois? Ganha e ganha em dobro, ganha até mais, porque o nosso corpo entende que você estava em perigo, você estava sem comida. Seu organismo pensa, agora eu vou estocar comida, eu vou fazer você comer, vai sentir mais fome. Então a gente não tem que ir por esse caminho da dieta restritiva. Bom, e então manter o consumo adequado de proteínas e dos alimentos que tenham a ver com cálcio, a vitamina D, que é o que a gente vai falar hoje. Refeições. A gente está falando muito da parte dos nutrientes, mas outro ponto muito importante. Tem que ser prazeroso. Comer não é só nutrir o nosso corpo. Comer também é afeto, é demonstração de carinho, é um momento gostoso. Então isso também é importante, também tem que ser levado em consideração. Fracionar as refeições ao longo do dia é algo importante também. Então fazer o café da manhã, um lanche da manhã, o almoço, o jantar, um lanche da tarde. Não fazer só almoço e jantar, porque isso vai ajudar na digestão, que a gente já falou para vocês que no envelhecimento às vezes essa digestão fica um pouco prejudicada. Então fazer pequenas refeições ao longo do dia ajuda nesse processo. Evitar deixar o sal e o açúcar na mesa. Já é uma forma de diminuir o consumo. Se a gente deixa ali o saleiro, provavelmente a gente vai usar. O prato nutritivo. Vocês já viram esse prato? Já trouxeram? Eu trouxe ele aqui de novo porque é uma ferramenta básica e muito fácil de entender. Vocês às vezes têm dúvida, alguma de vocês já veio conversar comigo, de quantidade de alimento. E aqui é uma boa ideia. Por quê? A gente vai ter meio prato para os vegetais, folhas, legumes, verduras, o que vocês gostarem. Quanto mais variar ao longo dos dias, melhor. A gente pensa em tentar ter pelo menos 2 cores diferentes, porque aí a gente vai estar com alimentos ricos em micronutrientes diferentes. Aí, 1/4 do prato fica para o carboidrato, que é o que vai dar energia pra gente. O arroz, as massas, o macarrão, o nhoque, a farofa de mandioca, que a gente usa bastante, também é carboidrato, batatas, A própria mandioca, né? a própria mandioca. Tapioca. Tudo que é branco amarelado entra nesse grupo aqui. Tudo que a gente olha e fala assim, meio branco amarelado, pão, né, bolo. Então tudo entra no grupinho dos carboidratos. E aqui no último 1/4 fica a proteína. Tanto a proteína animal, que é a carne, como a proteína vegetal, que são os feijões. Então o feijão também é uma fonte de proteína. Não gosta de feijão? Não, eu gosto. Você gosta? Eu gosto de tudo. Tem gente Eu como de tudo. assim que é bom. Mas ó, pra quem não gosta de feijão, tem outras opções. Grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Então não precisa ser o feijão se não gosta do feijão. Pode consumir essas outras, que também vão ser fontes de proteína. É porque tem gente que não come carne, né? Então, quando a pessoa não come carne, às vezes ela fala, mas como que eu vou, né, substituir, ou como que eu vou fazer para ter essa fonte proteica na minha alimentação? Então tá ali. A carne tá cara, agora tá barato. Tinha uma época que não dava não, carne vermelha. Pode ser a carne, pode ser A o branca. ovo também. Ali é tudo que é... Mas qual carne teria mais proteína? A branca? A de frango ou a vermelha? Não, a questão de proteína Não. não difere muito, assim. Às vezes a gente pensa mais na a carne. carne vermelha tem mais proteína, porque eu A gente- prefiro frango. A gente pensa mais na questão da gordura do que da proteína, né? Então, por exemplo, um peito de frango ele é mais magro do que uma coxa de frango. Sim. Né? Um patinho é mais magro do que um contrafilé, que é aquela Aham, capa de tem aquela gordura, né? gordura. Então
Então, um cupim, por exemplo, né? O cupim acho que é uma das carnes da vermelha que tem mais gordura entremeada. Então, a gente tem que pensar na escolha da carne que tenha menos gordura. Então, na hora de fazer a carne, é uma carne que tem pele. O ideal é fazer sem a pele, né? Porque a pele também tem uma gordurinha. Então, tentar opções com menos gordura. A gente pensa mais nessa questão do que a questão de quanto de proteína tem na carne. E agora nas outras refeições, no café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde, a gente pode pensar em fazer refeições que a gente chama de completas. Isso quer dizer que a gente vai ter uma fonte de carboidrato, por exemplo, o pão, uma fonte de proteína e de cálcio, por exemplo, queijo, leite, iogurte, e uma fonte de fibras e de micronutrientes, que são as frutas, geralmente. Quando a gente combina esses alimentos, a gente está ali dando para o nosso corpo todos os nutrientes que ele precisa. Outra opção aqui que a gente colocou, o bolo, um leite com café e a maçã. Isso, então assim vocês vão fazendo combinações. Se vocês pensarem, que tem esses 3 itens, vocês podem ir combinando e mudando ao longo dos dias. É isso, gente. Alguém tem alguma coisa? Fala um pouquinho pra mim sobre fubá. O fubá, o que você quer saber do fubá, o que ele é? Ele entra no grupo do carboidrato também. Lembra que ele é mais amarelinho? Essa tá fraca, aí você toma sopa de fubá, rapidinho você recupera. Ele entra aqui. Aqui, ó, ele é um carboidrato. Então, se você for comer a sopa de fubá, o que seria legal? Colocar um ovo, uma couve. Comer uma saladinha antes da Essa sopa. você tá fraca, você toma sopa de fubá, rapidinho você recupera. Aí depois, o que a senhora pode fazer com essa sopinha de fubá? Cozinhar alguns legumes e colocar, às vezes, uma carninha desfiada, uma carninha de panela, um franguinho Não, desfiado. mas o fubá engorda. A minha filha fala que engorda o fubá. Eu também experimento fubá. Não, Mas nenhum eu quero alimento engordar. sozinho tem o poder de engordar ou emagrecer. É tudo uma combinação. Então a gente tem sempre que saber combinar. Eu faço cuscuz, eu faço sopa. É bom? A questão do carboidrato é que a digestão dele é mais rápida do que os outros alimentos, que tem fibra ou proteína. A digestão do carboidrato muitas vezes já começa na boca pela saliva. Então, vocês já perceberam que quando a gente come um prato de macarrão, logo a gente tem fome? Então, o macarrão é só o carboidrato. Diferente de quando a gente come um prato de feijoada. Já é mais gorduroso, tem a carne. Então, a gente fica mais tempo lembrando daquela feijoada. Então, por isso que a gente tem que saber combinar certinho. Porque a senhora falou, o fubá engorda. Às vezes não é que o fubá engorda, porque a senhora só comeu o carboidrato, daí um tempinho a senhora já está com fome de novo, está comendo de novo, e não está sabendo fazer o aproveitamento dos nutrientes, dos componentes do prato aqui legal que a gente mostrou. Então, não precisa ser assim bonitinho. Eu gosto de fazer sopa. Vamos pensar na ideia do prato e tentar aplicar numa sopa, né? Então eu posso comer o macarrão, por exemplo, com salada? Posso comer o macarrão com salada de legumes também? Pode ser? Pode. Sabe aquela ideia do Porque macarrão? meus filhos falam que não combina. Eu falo, não precisa combinar. Nossa. Da salada. Eles falam macarrão, é só macarrão. Sabe aquela ideia do macarrão ao vivo? Que você vai escolher as coisas, de repente um macarrão. Pode fazer essa proposta. Você começa a colocar os legumes, a carne, as coisas e aí só. Por exemplo, a água, mais ou menos, ou 2 litros por dia. Se eu chupo laranja, aliás, eu não chupo laranja, eu como laranja, que eu acho excelente, inclusive intestinal, aí resolve, é bom também. Ela ajuda nesses 2 litros de água, o líquido da laranja? Ela conta por fora. É por líquido, né? Tem os líquidos das frutas, do suco, tudo que a gente toma conta para hidratar a gente. Mas a gente tenta atingir os 2 litros só com a água. Mas acrescenta, assim. A gente pensa em líquidos no geral, tudo que é leite, né, café, Exato. suco, isso é a conta dos líquidos. Na questão da hidratação, a gente acaba pegando mais na água, porque a gente fica meio com medo de só tomar suco e esquecer da água, só tomar leite e esquecer da água, porque é importante. O rim absorve melhor a água, né, pra gente, para o nosso bem-estar.
É a água que é o ideal. É, ele que vai ajudar na filtração ali do sangue, né? Pra jogar fora o que não presta e reaproveitar o que o corpo precisa. Então, ele é muito importante, inclusive, já que a senhora falou da questão do rim, a hidratação ela é muito importante para o funcionamento renal. Então, a água não é só para hidratar o corpo, ela é para o funcionamento dos nossos órgãos num contexto geral. Deixa só ela falar. Eu tenho uma dúvida. Depois que eu terminei o tratamento de CA, né? Eu não sei se foi o núcleo de químio ou a rádio, não sei. E aí eu passo por um endocrinologista esportista, né? Porque eu notei que eu tenho muita facilidade em engordar. Tipo assim, às vezes eu olho o alimento, só de eu olhar eu engordei. Tipo assim, é um exemplo, né? É um exemplo. Aí eu reponho minhas vitaminas a cada 3 meses. E é assim, eu tomando medicação B12, fazendo a alimentação certa, a minha B12, meu ferro, que eu preciso até tomar o ferro no hospital, a minha B12, minha vitamina D, que eu tomo sol, e tipo assim, tá sempre no pé. Eu queria saber se isso é normal em paciente oncológico que terminou o tratamento assim, recentemente. Se fica esse boom mesmo no corpo de vitaminas, por exemplo, se fosse, eu tenho amigas que vai no mesmo médico que repõe a vitamina 2 vezes no ano. Por que depois que eu tive o câncer, eu tenho essa defasagem das minhas vitaminas? O próprio tratamento, né, você usa aí os medicamentos que podem interferir no funcionamento do estômago, do intestino, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes. Então pode acabar sendo uma consequência, tá? Você pode perguntar para o seu médico melhor, do seu caso específico, se é isso mesmo, mas existe essa tendência. Porque, como você falou, né, da B12 estava baixa. A B12 ela precisa de um negocinho que tem no estômago para conseguir ser absorvido no intestino. Todos os nutrientes são absorvidos no intestino. Então, foi a quimioterapia que você fez? Químio e rádio. No tratamento já demanda muito do organismo, né? Então pode ser que prejudique a absorção desses micronutrientes e aí, não absorvendo, ele vai embora, né? E aí é onde você precisa fazer essa reposição. Mesmo você tomando o remédio todo mês, igual eu tomo B12, eu tomo a do A ferro. B12 é intramuscular? Não, a B12 agora é sublingual. É sublingual. Né? A B12, a vitamina D, a vitamina C. E assim, antes do câncer eu não tinha nada disso, era tudo ok. E depois, cada 3 meses. Infelizmente, pode ser uma consequência do tratamento, né? Mas não significa que isso vai perdurar, né? Por muito tempo. Sim, eu acho que é importante isso que ela está falando. Provavelmente esses efeitos eles devem, né, melhorar aí com o longo do tempo. Mas o mais importante é que você já está fazendo um acompanhamento com o endocrinologista. Então, acho que a gente já está no nosso horário, vamos terminar? Pode ser? Deixa eu só falar uma Tá. coisa.